Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Vim conversar sobre o filme O Diabo de Cada Dia, que estreou ontem. Na verdade, estou gravando hoje, mas vocês estão vendo amanhã, então é ontem, na Netflix. E é um filme que já está chamando muita atenção desde o início de 2020. Afinal de contas, ele ia estrear no catálogo da Netflix em março desse ano. E aí ele foi adiado e jogado para agora, para setembro. E dá para entender um pouquinho do porquê. É um filme que tem um clima muito denso, né? Meio pesado para muita gente. Então, acho que em março desse ano, muita gente não estaria muito na vibe de assistir um filme desse, com muita violência e muito desrespeito ao próximo. Então, é um filme que ficou aí postergado pela Netflix e que agora chega no auge de uma sequência de lançamentos que o streaming trouxe nesses últimos meses aí de quarentena. Filmes que tem muita gente incrível, muitas estrelas, já teve Chris Hemsworth, já teve Charlize Theron, muita produção que tá bombando, que tá sempre nos top 10 dos assistidos da semana. Então acho que a Netflix está entrando aí num processo muito interessante de entregas de produções no formato filme. E esse filme, ele está dividindo muitas opiniões. Então eu acabei de assistir, literalmente, assim, eu tive 15 minutos para processar tudo que eu vi, para vir aqui conversar com vocês. Vocês sabem que eu gosto desse tipo de diálogo mais imediatista. Não é à toa que a gente tem as maratostinhas aqui do canal, que são exatamente assim. A gente assiste, consome, se embebeda daquilo ali e vem aqui conversar com vocês. E esse filme, que é adaptado de um livro, né, do Pollock, que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side como O Mal Nosso de Cada Dia. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir o livro. Ele traz um diálogo muito sutil e, às vezes, muito... como é que eu posso dizer? Muito sensível para algumas pessoas sobre violência humana. E é uma violência muito genuína. Não é aquela violência ocasionada por algum trauma ou por alguma coisa que se desenvolveu ali na vida da pessoa e gerou uma grande reação. Geralmente são violências que são tratadas ali na trama pelo ponto de vista de diversos personagens e violências muito comuns. Violência de desrespeito, principalmente sobre classes sociais, violência contra o corpo, de mulheres e de homens, violência financeira mesmo, de corrupção, de ficar pagando propina para policial, ou então de prostituição. Tem ali uma violência até emocional e psicológica baseada em religião, e isso está dividindo muita opinião de todo mundo. Então acho que é um filme que até na hora que a gente estava assistindo o filme, o Panda pausou assim no meio e falou: cara, esse filme tem muito gatilho. Muito gatilho, principalmente para pessoas que já sofreram algum tipo de violência. E é como eu falei, não são violências às vezes físicas, sabe? São violências que passa batido no dia a dia para quem não está sofrendo diretamente. Tem algumas situações ali que são bem delicadas e que realmente trazem essa discussão aí do quanto a gente precisa de regras, leis, muros e impedimentos para que o ser humano não se transforme novamente num animal irracional e, ao invés de evoluir, ele involua de alguma forma. Então é um filme muito delicado, muito intenso, e eu confesso para vocês que eu entendo ele estar dividindo algumas opiniões. O diretor do filme, que é o Antônio Campos, ele fez essa produção, essa adaptação desse livro com o irmão dele. Foi um trabalho feito ali a quatro mãos íntimas, o que torna uma adaptação, eu acho, muito mais delicada, vide as diversas adaptações e produções e criações que a gente tem atualmente com duplas muito íntimas, casais, irmãos. A gente tem muito isso hoje no mercado do entretenimento, e eu acho que é muito legal a gente perceber essa conversão aí de pessoas cada vez mais íntimas começarem a produzir cada vez mais conteúdos que realmente tocam as pessoas de alguma forma. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, porque tem um grande acervo de duplas incríveis, tanto no cinema quanto nos streamings e na televisão. O autor desse livro, do Mal Nosso de Cada Dia, que é o Donald Ray Pollock, ele, na verdade, durante muitos anos, até seus 50 anos de idade mais ou menos,
Ele foi motorista de caminhão, foi operador, foi um homem comum que teve uma família comum, experiências comuns, de trabalhador comum, e em toda a sua vida, até os 50 anos, ele viu muita violência humana, violência básica, violência de falta de respeito com o próximo, de falta de amor realmente pelo próximo, violência contra o corpo da mulher, o abuso principalmente comercial do corpo da mulher. E ele disse que ele reuniu, na verdade, reflexões que ele tinha ao longo da vida dele sobre todas essas ações. Pessoas tentando se dar bem, uma em cima da outra, enfim, realmente mortes e assassinatos em beira de estrada. Isso é uma das histórias mais comuns assim que existe. Assaltos a caminhoneiros, abusos a caminhoneiros. Enfim, se você já viu um pouquinho sobre esse lado da vida que existe, inclusive aqui no Brasil, você com certeza sabe que é uma vida muito perigosa. Essa vida de viver à noite nas estradas ou viver realmente pelos caminhos que levam para lugares que às vezes você não espera e você não sabe quem vai encontrar. Então, ao longo da vida dele, ele veio reunindo pontos de vista sobre todos esses tipos de violências genuínas. E em algum momento ele decidiu escrever um livro que só pelo nome, independente da tradução, seja O Mal Nosso de Cada Dia, que é como veio o livro aqui para o Brasil em 2011, ou O Diabo de Cada Dia, que é como veio o filme pela Netflix, independente, eles têm a mesma intenção, que é mostrar que todos nós, em algum momento, temos pensamentos falhos, atitudes falhas, e podemos sim criar situações extremamente violentas, dependendo de como a gente reage à maioria das coisas. E ele trouxe esse ponto de vista mais pessoal, mais melancólico e mais dramático, e ele criou esses personagens que têm origens muito diversas, né? Você tem um homem que retornou da guerra, ou seja, é um veterano de guerra, e forma uma família, e é completamente aficionado pela religião, e ele joga meio que nas mãos de Deus a salvação de todas as coisas. E ele tem uma família que ele não é necessariamente emocionalmente envolvido ali com essas pessoas que estão na família dele. A gente tem outro ponto de vista de um personagem que é um pregador, né, como se fosse um pastor de uma igreja, e ele vem de uma família um pouco melhor, né, de condições de vida, e ele se vê então numa situação de poder, ele se coloca nessa posição de salvador, ele mesmo. E aí ele acha que ele tem poder sobre o corpo das pessoas, sobre a vida das pessoas e principalmente poder de julgar as pessoas. E são cenas bem peculiares ali que o Robert Pattinson protagoniza nesse filme. Por outro lado, a gente tem pessoas comuns que se submetem a determinados tipos de violência porque eles foram ensinados, e aí eu pego muito o recorte feminino desse filme. A gente tem alguns exemplos de mulheres que se submetem à violência física, psicológica, sexual, em diversas camadas, para poder sobreviver, porque elas entendem que não existe outro caminho, não existe outra opção de vida, então elas se submetem a diversos tipos de violência. E o viés religioso desse filme, ele é um traço muito interessante, porque a religião para determinadas pessoas, ela é realmente um lugar de paz dentro da mente e do coração, um lugar em que as pessoas buscam sabedoria, conforto, procuram encontrar ali a sua própria resiliência através de frases, de dizeres, ensinamentos, passagens, e funciona muito, há muitos anos, há milênios funciona. E a gente pode dizer que outras pessoas não necessariamente utilizam positivamente o viés religioso. E é muito engraçado porque quando a gente fala de um filme que trata de violência humana e religião, geralmente gera controvérsia de público, porque é muito difícil quando você é uma pessoa muito fiel, e eu não estou falando especificamente só de religião, porque isso acontece com vários temas, e é muito engraçado ver isso quando você consome vários temas. Quando você lida com um público específico que é muito apaixonado e que é muito devoto a algum tipo de simbolismo, e pode ser o casamento, a família, a maternidade, a paternidade, a profissão ou a religião, independente de para o que você é devoto, sempre existe um olhar mais apaixonado na hora de julgar quem critica essa paixão cega.
E esse filme ele vem e ele desconstrói, inclusive, determinadas críticas. Porque chega uma hora que você fica assim, cara, não é possível que simplesmente uma pessoa seja ruim por ser devota. Não é possível que a pessoa seja maléfica por ela querer encontrar uma resposta num caminho de devoção dela mesma, sabe? E o filme traz a desconstrução disso. Às vezes você encontra a resposta, você quer se provar ali de alguma forma dentro da sua paixão, dentro da sua devoção, e você acaba cometendo erros humanos. E a realidade sempre bate na sua porta e sempre te questiona do porquê que você fez isso. Você cometeu essa violência, qualquer tipo de violência nessa pergunta aqui. Você cometeu essa violência porque você é uma pessoa assim, violenta, genuinamente, ou porque você foi levado a acreditar que a violência era a solução para o que você estava buscando. Então é um filme que faz a gente questionar muito, muito, genuinamente a humanidade. Tem uma coisa que eu falo muito, que é sobre a questão das leis e das regras. Do quanto que as pessoas, às vezes, viram as costas para o que existe de impedimento para você cometer algum erro público com outra pessoa, com a sua própria vida, com as pessoas que você ama. E as pessoas ignoram que existe esse muro, que existe essa lei, que existe essa regra, e elas avançam e cometem crimes. Mas será que se não existisse tudo isso, existiriam pessoas ponderadas o suficiente para saber, literalmente assim, com um certo discernimento ali, o que é certo e o que é errado? Se não existisse uma religião fundamentando isso para muita gente, se não existisse um livro de regras, também conhecido como Constituição, fundamentando isso para muita gente, se não existissem juramentos feitos, seja na sua profissão, seja na área militar, por exemplo, que tem muitas repetições de doutrinas, eu fico muito refletindo sobre isso, e esse filme traz a resposta de que na hora do vamos ver, na hora de você fazer o que é certo, na hora de você defender os seus, na hora de você trabalhar realmente com aquela paixão genuína que existe dentro do seu coração e dentro da sua mente, raramente você reflete sobre as regras, as leis e todas as doutrinas e todas as passagens e todas as palavras que te levam a ser uma pessoa tranquila, em paz e obediente no dia a dia. E isso vale para todo mundo. Eu acho isso legal no filme porque ele traz exatamente essas camadas sociais. Vale para todo mundo. Vale para pessoas que são conhecidas como muito corretas e muito honradas. Vale para pessoas que, de repente, são pessoas da lei e que estão ali para defender os cidadãos comuns, quando, na verdade, quando se torna pessoal demais, eles não conseguem e ficam cegos. E servem também para líderes religiosos, que não necessariamente são santos, né? São pessoas comuns que se tornaram pregadores de uma palavra que não necessariamente eles mesmos criaram. Então, eu acho que esse autor, ele trouxe essa reflexão de uma forma muito honesta, muito orgulhosa de si mesmo, dele ter tido esses pontos de vista, e a gente consegue sentir isso ao longo da história. O quanto de orgulho que ele tem de ter construído todas essas narrativas que são muito picotadas e muito isoladas, mas ao mesmo tempo se conversam muito bem e acabam se tornando harmônicas ao longo do filme. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que O Diabo de Cada Dia não é um filme que vai atrair muita gente, primeiro pelo nome, eu sei que tem muita gente que tem um pouco de aversão e se assusta já. Segundo, pelos dizeres de que é um filme muito sangrento e meio violento, como muita gente tem dito por aí, e realmente tem algumas cenas que são bem violentas e bem sangrentas, mas ao mesmo tempo não é nada que todos nós não conheçamos. Do nosso próprio dia a dia, da nossa própria vida, da nossa própria história. Todo mundo, em algum momento do filme, vai se enxergar em alguma situação daquela história ali, daqueles personagens, porque são violências realmente humanas e sinceras, e infelizmente violências que eu acho que nós aqui na Terra temos que evoluir ao longo dos anos aí para as futuras gerações, talvez trabalharem percentuais menores dessas reações explosivas que a gente tem como animal que somos, né? Nosso lado irracional que às vezes invade realmente aquele momento teoricamente racional que a gente está vivendo. Eu queria muito enaltecer todas as escolhas do Antônio Campos, que é o diretor desse filme.
inclusive o convite que ele fez ao próprio autor do livro para que ele narrasse a história. Como eu falei, dá para sentir um tom bem orgulhoso dele ao longo da história, do quanto... Engraçado que eu falei isso também daquele Estou Pensando em Acabar com Tudo, que o Kaufman é um autor muito pretensioso, né? Muito orgulhoso do que ele construiu e do que ele constrói, e o Pollock também me passou essa sensação, assim, de que ele tem muito orgulho dessas narrativas que ele criou, provavelmente baseado em muita coisa que ele viu, e ter chegado ao ponto de vista de desenvolver um personagem a partir dele e conseguir dar consistência e fazer com que a gente acredite nessa história, realmente, assim, se ele é orgulhoso como eu senti que ele está certíssimo. Recomendo muito esse filme para todo mundo. Repetindo, não é um filme realmente feito para todos. É um filme muito nichado, direcionado para uma bolha específica que está a fim de refletir, que está a fim principalmente de melhorar e de talvez construir aí um futuro menos violento para a humanidade. Fala-se muito de guerra ao longo do filme. Tem ali um plot no final que é um pouco diferente do livro, pelo que eu fiquei sabendo, não li o livro, mas fiquei sabendo que é um pouco diferente só porque vai um pouco além. Então, acho muito legal, inclusive, a decisão que eles tomaram de ir um pouco além para ter um ponto final ali mais audiovisualmente construído, melhor construído. Gostei muito do filme, tô adorando essa vibe da Netflix de trazer uns filmes mais cabeça, uns filmes que são bem nichados e que não são aqueles O Resgate, Extraction, The Old Guard, que pega todo mundo e aí fica todo mundo comentando desesperado e falando, meu Deus, Charlize Theron, dona do mundo, Chris Hemsworth, meu Deus do céu, ele é incrível. Não, é um filme que pega uma fatia que segura o filme por um tempo e que conversa por um tempo e que arrasta a discussão e que traz diversas interpretações. Inclusive, eu queria muito pedir para vocês comentarem aqui o que vocês sentiram do filme. Se vocês se sentiram desconfortáveis, se não gostaram, ou se gostaram e acharam incrível a reflexão. Porque eu acho que isso que é legal, assim, a gente ter, assim como no Estou Pensando em Acabar com Tudo, que inclusive tem vídeo aqui no canal, posso deixar aqui na descrição, tem muito ponto de vista diferente. E isso faz a obra se tornar muito rica, quando ela não é óbvia. Sabe? Quando o final não é todo mundo andando pro pôr do sol e é um negócio meio confuso que você fica, tá, mas o que aconteceu aqui? Então, acho muito legal. Comenta aí sua opinião. Vou dar 5 coxinhas pro Diabo de Cada Dia. É um filme sensacional. Não sabia que eu ia gostar tanto, mas gostei e recomendo. Netflix, manda mais, que estamos aqui prontos para mais filmes nesse formato. Beijo e até a próxima. Tchau!